Maranhense, vereadores que aqui se encontram, demais pessoas. Hoje nós vamos dar andamento no quarto dia das oitivas. Nós vamos fazer a abertura dos trabalhos, vou fazer a leitura aqui. Aos 28 dias do mês de outubro de 2025, no âmbito da Câmara Municipal de Óbidos do Estado do Pará, e em conformidade com o disposto no artigo 45 do Regimento Interno da Câmara de Óbidos e no artigo 58, parágrafo 3º da Constituição Federal, fica instituída a Comissão Parlamentar de Inquérito destinada a investigar a aplicação de recursos financeiros resultantes do empréstimo no valor de R$30 milhões contraído pelo município de Óbidos e autorizado pela Lei Municipal 5.923, de 26 de junho de 2023. A presente comissão tem por finalidade apurar, com base em documentos, informações e depoimentos, a destinação, execução e a regularidade da aplicação de referidos recursos financeiros, bem como identificar eventuais irregularidades, omissões ou responsabilidades de agentes públicos ou privados envolvidos. A comissão está reconduzida e composta pelos seguintes vereadores. Eu, vereador Robson Moreira de Souza, ocupo a posição de presidente, a vereadora Isalina Alves da Silva, que ocupa a posição de relatora, o vereador José Nelson Queira Vasconcelos, que ocupa a posição de vice-presidente. Conclamamos todos que quiserem assistir às oitivas que compareçam a essa casa ou que nos acompanhem pelos canais que estarão exibindo as sessões. Esperamos contar com a colaboração de todos que se fizerem presentes para que não haja tumulto nas galerias, a ponto de interferir na condução dos trabalhos. É importante lembrar que a comissão tem arduamente exercido suas atividades com observância das normas legais e regimentais, garantindo contraditória, ampla defesa e o respeito aos princípios constitucionais da legalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Agradecemos a presença dos que estão na casa, agradecemos também o apoio das demais instituições e a todos os servidores e auxiliares que estão empenhados em realizarmos o melhor trabalho para a população de Óbidos. E para lavro o presente termo de abertura do quarto dia de fase de oitivas de testemunhas. Passemos então à tomada de esclarecimento das testemunhas. Para hoje, dia 31/10/2025, nós tínhamos agendado às 8 horas da manhã o senhor Marciano Ferreira Siqueira, servidor efetivo do município de Óbidos, fiscal do contrato número 2023-007/2023, pregão eletrônico número 009/2023, Batista Amaral, portaria número 007/2023, SEMPOF. O senhor Marciano deu entrada a esta comissão em um ofício, qual eu vou fazer a leitura nesse momento. Excelentíssimo senhor presidente, em atenção ao ofício número 68/2025, Comissão Parlamentar de Inquérito, datado de 22 de outubro de 2025, por meio do qual fui intimado a prestar esclarecimentos no âmbito da primeira Comissão Parlamentar de Inquérito, instaurada pelas portarias número 75/2025 e 100/2025, venho por meio deste prestar os devidos esclarecimentos. Considerando que o referido ofício menciona o meu nome no contrato 2023, SEMPOF, pregão eletrônico número 009/2023, firmado com a empresa Batista do Amaral, considerando acerca dessa menção, cumpre-me informar a Vossa Excelência que, apesar do meu nome constar inicialmente no processo ou no instrumento contratual original, nunca atuei como fiscal desse contrato, posto que era substituto do senhor Aldrin da Costa Filizola, o qual era fiscal titular. Considerando que, enquanto estava como fiscal substituto, não tive nenhum contato com o objeto do contrato ou com qualquer documento referente ao objeto do mesmo, não tendo nunca escalado para fazer nenhum tipo de fiscalização, considerando, por fim, que me enquadro na mesma situação do senhor Pedro Adolfo Salvino da Costa, no qual foi intimado para ser ouvido em 30/10/2025 e dispensado por ser fiscal substituto, assim requeiro, ante aos fatos e considerações acima explanados, requeiro a minha dispensa como testemunha, marcada para o dia 31/10/2025, às 8 horas. Coloco-me à inteira disposição desta egrégia comissão
para quaisquer outros esclarecimentos que se façam necessários e aproveito o ensejo para renovar os protestos de elevada estima e distinta consideração. Atenciosamente, Marciano Ferreira Siqueira, agente administrativo. Fazer a leitura do ofício que a comissão encaminhou ao senhor Marciano Ferreira Siqueira. Ofício número 079/2025, CPI, ao senhor Marciano Ferreira Siqueira. Prezado, em atenção à resposta encaminhada ao ofício número 068/2025, por meio do qual Vossa Senhoria solicita dispensa da oitiva na qualidade de testemunha, conforme designado por esta CPI, informamos que esta comissão deliberou pelo acatamento do respectivo pedido de dispensa da oitiva anteriormente designada, tendo em vista que Vossa Senhoria não possui relação direta com o objeto investigado por esta CPI, uma vez que não atuou como fiscal do contrato em apuração. Dessa forma, Vossa Senhoria será substituído por outro servidor que exerceu função diretamente relacionada à execução e fiscalização do referido contrato, de modo a assegurar a efetividade e pertinência dos trabalhos desta comissão. Renovamos nossos votos de estima e consideração, certos da habitual colaboração de Vossa Senhoria com os trabalhos legislativos. Óbidos do Pará, 30 de outubro de 2025. Comissão Parlamentar de Inquérito, atenciosamente, vereador, atenciosamente, Robson Moreira de Souza, presidente da CPI. Para as 9 horas da manhã, nós tínhamos agendado o senhor Adilson Vieira Lopes, que é coordenador municipal, fiscal do contrato número 001/2024, PMO, tomada de preço número 011/2023, Via Oeste, portaria número 041/2023, CEURB, de 14 de novembro de 2023. O senhor Adilson também deu entrada no ofício, do qual eu vou fazer a leitura. Ofício número 01/2025, a Sua Excelência Robson Moreira de Souza, presidente da primeira Comissão Parlamentar de Inquérito da Câmara Municipal de Óbidos. Excelentíssimo senhor presidente, atenção ao ofício número 069/2025, CPI, datado de 22 de outubro de 2025, por meio do qual foi intimado a prestar esclarecimentos no âmbito da primeira Comissão Parlamentar de Inquérito, instaurada pelas portarias número 75/2025 e 100, venho por meio deste prestar os devidos esclarecimentos. Considerando que o referido ofício menciona o meu nome no contrato 001/2024, PMO, decorrente da tomada de preço número 011/2023, firmado com a empresa Via Oeste, considerando acerca dessa menção, cumpre-me informar a Vossa Excelência que, apesar de meu nome constar inicialmente no processo ou no instrumento contratual original, houve posterior substituição da minha responsabilidade técnica no referido contrato. Considerando que a alteração foi devidamente formalizada por meio do primeiro termo de apostilamento ao contrato administrativo número 001/2024, PMO, proveniente da tomada de preços número 011/2023, PMO, conforme termo de apostilamento anexo, considerando que enquanto estava como fiscal a obra não teve início, tendo seu começo apenas depois do termo de apostilamento, ou seja, após a minha saída como fiscal de contrato, considerando por fim que não tive nenhum tipo de contato com a obra ou mesmo com o contrato para ser fiscalizado, requeiro, dessa forma, a partir da data da assinatura do termo de apostilamento, não mais possuo vínculo com as responsabilidades ou atividades técnicas administrativas. Relacionadas à execução do contrato número 001/2024, PMO, e nem fiz qualquer tipo de fiscalização ou atesto de notas mediante ao contrato. Coloco-me à inteira disposição dessa egrégia comissão para quaisquer outros esclarecimentos que se façam necessários e aproveito o ensejo para renovar os protestos de elevada estima e distinta consideração. Atenciosamente, Adilson Vieira Lopes, coordenador municipal. Eu vou fazer a leitura aqui do ofício que a comissão encaminhou ao senhor Adilson. Ofício número 081/2025, datado de 30 de outubro de 2025, ao senhor Adilson Vieira Lopes. Prezado, em atenção à resposta encaminhada ao ofício número 075/2025, por meio do qual Vossa Senhoria solicita a dispensa da oitiva na qualidade de testemunha, conforme designado por esta Comissão Parlamentar de Inquérito, informamos que esta comissão deliberou pelo acatamento do respectivo pedido de dispensa da oitiva anteriormente designada,
tendo em vista que Vossa Senhoria não possui relação direta com o objeto investigado por esta CPI, uma vez que não atuou como fiscal do contrato em apuração. Dessa forma, Vossa Senhoria será substituído por outro servidor que exerceu função diretamente relacionada à execução e fiscalização do referido contrato, de modo a assegurar a efetividade e pertinência dos trabalhos desta comissão. Renovamos nossos votos de estima e consideração, certos da habitual colaboração de Vossa Senhoria com os trabalhos legislativos. Atenciosamente, Robson Moreira de Souza, presidente da CPI. Próximo. Para as 10 horas da manhã, nós tínhamos agendado o senhor Jair da Silva Barros, que ocupa o cargo de chefe de divisão. Fiscal do contrato número 001/2024, PMO, tomada de preço 011/2023, Via Oeste, portaria 041/2023, CEURB, de 14 de novembro de 2023. Vou fazer a leitura aqui do ofício, do qual o senhor Jair encaminhou para a comissão. Ofício 01/2025, a Sua Excelência Robson Moreira de Souza, presidente da primeira CPI da Câmara Municipal de Óbidos. Excelentíssimo senhor, em atenção ao ofício número 70/2025, CPI, datado de 22 de outubro de 2025, por meio do qual fui intimado a prestar esclarecimentos no âmbito da primeira CPI instaurada pelas portarias 75 e 100/2025, venho por meio deste prestar os devidos esclarecimentos. Considerando que o ofício menciona o meu nome no contrato 001/2024 PMO, decorrente da tomada de preço 011/2023, firmado com a empresa Via Oeste, considerando acerca dessa menção, cumpre-me informar a Vossa Excelência que, apesar de meu nome constar como fiscal substituto, inicialmente no processo ou no instrumento contratual original, houve posterior substituição da minha responsabilidade técnica no referido contrato. Considerando que a alteração foi devidamente formalizada por meio do primeiro termo de apostilamento ao contrato administrativo 01/2024 PMO, proveniente da tomada de preço 011/2023, conforme termo de apostilamento anexo, considerando que, enquanto estava como fiscal, a obra não teve início, tendo seu começo apenas depois do termo de apostilamento, ou seja, após a minha saída como fiscal de contrato, considerando, por fim, que não tive nenhum tipo de contato com a obra ou mesmo com o contrato para ser fiscalizado, requeiro dessa forma, a partir da data de assinatura do termo de apostilamento, não mais possuo vínculo com as responsabilidades ou atividades técnicas administrativas relacionadas à execução do contrato 01/2024 PMO e nem fiz qualquer tipo de fiscalização a teste de notas mediante o contrato. Coloque-me à inteira disposição desta egrégia comissão para quaisquer outros esclarecimentos que se façam necessários e aproveito o ensejo para renovar os protestos de elevada estima e distinta consideração. Atenciosamente, Jair da Silva Barros, chefe de divisão. Fazer a leitura do ofício que a comissão encaminhou ao senhor Jair. Ofício número 082/2025, datado de 30 de outubro de 2025, ao senhor Jair da Silva Barros. Prezado, em atenção à resposta encaminhada ao ofício 070/2025, por meio do qual Vossa Senhoria solicita a dispensa da oitiva na qualidade de testemunha, conforme designado por esta Comissão Parlamentar de Inquérito, informamos que esta comissão deliberou pelo acatamento do respectivo pedido de dispensa da oitiva anteriormente designada, tendo em vista que Vossa Senhoria não possui relação direta com o objeto investigado por esta CPI, uma vez que não atuou como fiscal do contrato em apuração. Dessa forma, Vossa Senhoria será substituído por outro servidor que exerceu função diretamente relacionada à execução e fiscalização do referido contrato, de modo a assegurar a efetividade e pertinência dos trabalhos desta comissão. Renovamos nossos votos de estima e consideração, certos da habitual colaboração de Vossa Senhoria com os trabalhos legislativos. Atenciosamente, Robson Moreira de Souza, presidente da CPI. Então, população obidense, todos os três, eles foram dispensados, uma vez que a comissão deliberou. Para as 11 horas da manhã, nós temos agendado o senhor Fernando Amaral, que já se encontra na galeria da casa. Então,
nós vamos suspender a sessão por 10 minutos. Em 10 minutos voltaremos para a tomada de esclarecimentos. Que nos acompanha, todas as pessoas que se encontram na galeria da casa, os vereadores aqui presentes. Dando seguimento aos trabalhos, nesse momento nós temos a presença do senhor Fernando Amaral, que é representante da empresa Batista e Amaral, para prestar esclarecimento referente à primeira CPI. Gostaria de solicitar que o vereador Ernesto Aquino conduzisse o senhor Fernando Amaral até este recinto. Bom dia, senhor Fernando. Seja bem-vindo a esta Casa Legislativa. Eu vou fazer a leitura do termo de compromisso das testemunhas. Senhoras e senhores, as testemunhas que aqui comparecem são parte essencial deste processo investigativo. Seu depoimento contribui para o esclarecimento dos fatos, permitindo à CPI cumprir seu dever institucional perante o povo de Óbidos. Antes do início da oitiva, é importante esclarecer que toda testemunha deve dizer a verdade sobre o compromisso legal previsto no artigo 203 do Código de Processo Penal. O falso testemunho constitui crime punido pelo artigo 342 do Código Penal. É garantido à testemunha o direito de ser acompanhada por advogado, se assim desejar. A CPI assegurará tratamento digno e respeitoso a todas as pessoas ouvidas, vedadas quaisquer formas de constrangimento ou coação. As oitivas serão gravadas e transcritas para compor os autos oficiais da comissão. Em situações específicas, a comissão poderá deliberar sobre a realização de sessões sigilosas. Neste momento, antes de iniciarmos as perguntas, solicito que a testemunha Fernando Amaral preste o compromisso legal de dizer a verdade, conforme exige a lei. Sim. Após prestado o compromisso, fica registrada a advertência de que o falso testemunho é crime, previsto no artigo 342 do Código Penal, punível com reclusão e multa sem prejuízo das demais sanções cabíveis. Reforço, contudo, que esta comissão atuará com respeito, imparcialidade e absoluta observância aos direitos individuais. Seu Fernando, mais uma vez, seja muito bem-vindo a esta casa. Quero dizer que aqui todos serão sempre muito bem tratados, com maior respeito, imparcialidade. Fique à vontade. O nosso objetivo aqui é apurar realmente sobre a questão do empréstimo, por esse motivo que o senhor foi intimado como testemunha, tá certo? E fique à vontade. Estou à disposição. Seu Fernando, o senhor sabe por que foi relacionado como testemunha dessa CPI? Sim, estou sabendo. A empresa Batista do Amaral costuma participar das contratações da Prefeitura Municipal de Óbidos desde que ano? Olha, acho que começou no tempo do Mário Henrique. O KNAI da empresa Batista Amaral vai de serviço de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores até bares e outros estabelecimentos especializados com entretenimento. Normalmente, a empresa participa de licitações. Para qual objeto? Venda de combustível e alguns lubrificantes. O senhor tem conhecimento sobre a lei que originou a questão do empréstimo de 30 milhões? Não, estou sabendo não. Obrigado. Eu vou passar a palavra para a vereadora Isalina, que é relatora, posteriormente o vereador Nael, que é vice-presidente. Oi, bom dia, seu Fernando. Tudo bem? Obrigado por ter vindo, viu, seu Fernando? Seu Fernando, o senhor tem conhecimento desse contrato que foi firmado,
que o presidente falou, tudo tranquilo. O senhor lembra o ano que foi assinado esse contrato? Olha, eu acho que foi 2023. Perfeito. O total desse contrato que foi firmado, o senhor tem conhecimento? Não entendi direito. Desculpa, o valor do contrato assinado em 2023. Não tenho valor na cabeça. Não tem o valor na cabeça. Tá certo. Eu vou só lembrar que eu tenho anotado aqui, é o que nós temos nos autos. Depois, se quiser ter acesso, a gente tem tudinho aqui. Esses documentos foram enviados pela prefeitura também. O valor do contrato inicial era R$ 4.778.935,37. Era o valor global, tá? O senhor tem conhecimento que esse contrato ele passou pelo primeiro aditivo com aumento de 25%? Ele foi aumentado em 1º de 3 de 2024? Não, senhora, não tenho conhecimento. Não tem conhecimento? Esse mesmo contrato, no dia 12/6/2024, mesmo ano, em março de 2024, ele sofreu aditivo com aumento de 25%, e no dia 12/6/2024, ele teve um novo aditivo, segundo aditivo, com mais de 25%. O senhor tem conhecimento disso, senhor Fernando? Não, senhora. Perfeito. O contrato inicial, que era de R$ 4.778.935,37, seu Fernando, ele chegou no final, esse contrato, no valor de R$ 7.168.403,06. O senhor tem consciência do aumento de 4 milhões para 7.168.000? Não, senhora, que eu não trabalho nessa parte lá, é só meu secretário. Perfeito. Por gentileza, o senhor poderia indicar a pessoa que trabalha diretamente com isso, de sua confiança? Eu acho que o documento foi passado para a senhora, para vocês aí, o que eu tinha. Certo. Não, mas na empresa, quem poderia responder que tem essa consciência, o senhor poderia indicar o nome? Olha, quem trabalha hoje lá é a Rosana. Nessa parte, né? Perfeito, a dona Rosana. Obrigado. Seu Fernando, como o senhor disse no início, o senhor tem consciência do porquê está aqui, da lei, do empréstimo, que a prefeitura ela teve acesso a 20 milhões de reais do Banco do Brasil para investir em pavimentação na nossa cidade. O contrato assinado entre a prefeitura e o Banco do Brasil é um valor global de 30 milhões, sendo que a prefeitura só teve acesso a 20. E o senhor foi convocado porque a empresa Batista Amaral, segundo o extrato do Banco do Brasil, recebeu pagamento desse empréstimo. Uma vez que o empréstimo era para pavimentar, a empresa recebeu. O senhor tem conhecimento que o senhor recebeu em uma das notas valores do empréstimo? Não, senhora, estou sabendo só de receber, né? Eu não sei de onde vem, não. Sim, compreendo. Entendeu? Entendo, compreendo. E é com muita dificuldade ainda para receber, né? Tem dificuldade para receber, seu Fernando? Seu Fernando, o senhor poderia informar a todos nós que assim, eu estou muito feliz, porque assim, essa CPI ela não é para essa comissão. Essa CPI é de esclarecimento para a população. Esse dinheiro todo é da população, não é? De todos nós, o senhor que paga o imposto. Então, assim, eu fico muito feliz quando alguém vem aqui para dar esclarecimento para eles. E eu compreendo a sua posição como empresário que não sabe de onde vem a verba. O senhor quer saber de receber. O senhor oferece seu produto ou serviço, logo o senhor quer receber por isso. E com dificuldade, como o senhor enfatizou. O senhor tem noção de quanto que a prefeitura passou para Batista Amaral do empréstimo? Não, senhora. Não. Seu Fernando, eu vou colocar para o senhor, porque a gente tem essa informação, segundo o extrato, tá? Para seu conhecimento, a prefeitura de Óbidos, ela passou do empréstimo para Batista Amaral um valor de R$ 1.750.074,44, pagando combustível para a empresa. Esse valor é o valor que saiu da conta do empréstimo,
para o senhor ter conhecimento. O senhor poderia afirmar, o senhor falou em outras palavras, mas para a população, alguma vez a Batista Amaral prestou serviço a esse município com o objeto de pavimentação de ruas, sim ou não? Não, senhora, meu objetivo lá é vender combustível. Perfeito. Quem faz esse controle dos abastecimentos lá para o senhor tem uma pessoa de confiança no posto, que ela tem esse monitoramento com a prefeitura para depois emitir as notas? Um funcionário seu? Não, lá quem vai é o secretário, né? Que fala, que Não, vai lá eu para fazer o entendi. abastecimento. Perfeito. Aí o meu está lá só para atender. Perfeito. Mas assim, eu quero dizer o seguinte, o senhor tem um funcionário, não é? Que ele tem um controle, eu acredito que ou de cupom fiscal, ou de requisição, para no final do mês emitir a nota para a prefeitura ou para aquela secretaria. O senhor não tem uma pessoa assim? Sim, senhora. Perfeito. O senhor poderia nos indicar aqui o nome da pessoa que faz esse controle lá da sua confiança? É a nossa gerente lá. A dona Rosana, é mesmo? É a dona Rosana? Seu Fernando, eu quero lhe agradecer muito, tá? Para mim, todas as respostas que o senhor nos deu aqui foram muito precisas, sabe? Muito obrigado por o senhor ter tirado o seu tempo lá. Eu sei que o senhor é um homem de negócio, ocupadíssimo, mas veio aqui contribuir com tudo que a população está querendo saber. Deus abençoe o senhor, viu? Sim, eu agradeço também. Já passei por muitas aí sobre prefeitura, mas eu estou vivo. Oi, vereador Nael, o senhor tem alguma pergunta? Não. Seu Fernando, quero agradecer a sua presença, dizer que esta casa está sempre à disposição, da mesma forma a comissão também, para quaisquer dúvidas, esclarecimentos que porventura o senhor necessite. Okay, Deus abençoe sua vida, sua família, seus empreendimentos. O vereador Ernesto vai conduzi-lo até a plenária. Verdade. Nesse momento, nós vamos encerrar esse quarto dia de oitivas, agora pela fase da manhã, né? E retornaremos às 14 horas, onde a primeira pessoa que está agendada aqui para prestar esclarecimentos é a senhora Ianei Tainá de Carvalho Farias, que é servidora efetiva, fiscal do contrato 08/2022, PMO, pregão eletrônico 021/2022, Maná Construções, portaria 05/2022, de 7 de março de 2022, PMO. Agradecer a todas as pessoas que nos acompanharam, agradecer aos vereadores aqui presentes, as pessoas que estão na galeria, e declaro como encerrada essa sessão. Bom dia a todos novamente. Nós tínhamos agendado para o horário das 17 horas, o senhor Tarcísio Ribeiro Cativo, fiscal do contrato 08/2022, PMO, pregão eletrônico 021/2022, Maná Construções, portaria 05/2022, de 7 de março de 2022, PMO. A comissão reuniu e deliberou para que nós pudéssemos adiantar a tomada de depoimento do senhor Tarcísio. Então, por esse motivo, nós decidimos acatar. O senhor Tarcísio se encontra aqui na galeria da casa. Eu gostaria que o vereador Ernesto conduzisse o senhor Tarcísio até o recinto para que ele pudesse prestar os devidos esclarecimentos. Seu Tarcísio, seja bem-vindo a esta casa. Sinta-se à vontade. Nesse momento eu vou fazer a leitura do termo de compromisso das testemunhas e posteriormente as perguntas do senhor. Okay. Termo de compromisso, testemunhas. Senhoras e senhores, as testemunhas que aqui comparecem são parte essencial deste processo investigativo. Seu depoimento contribui para o esclarecimento dos fatos, permitindo à CPI cumprir seu dever institucional perante o povo de Óbidos. Antes do início da oitiva, é importante esclarecer que
Toda testemunha deve dizer a verdade sobre o compromisso legal previsto no artigo 203 do Código de Processo Penal. O falso testemunho constitui crime punido pelo artigo 342 do Código Penal. É garantido à testemunha o direito de ser acompanhada por advogado, se assim desejar. A CPI assegurará tratamento digno e respeitoso a todas as pessoas ouvidas, vedadas quaisquer formas de constrangimento ou coação. As oitivas serão gravadas e transcritas para compor os autos oficiais da comissão. Em situações específicas, a comissão poderá deliberar sobre a realização de sessões sigilosas. Neste momento, antes de iniciarmos as perguntas, solicito que a testemunha Tarcísio Ribeiro Cativo preste compromisso legal de dizer a verdade, conforme exige a lei. Me comprometo em falar somente a verdade. Após prestado o compromisso, fica registrada a advertência de que o falso testemunho é crime, previsto no artigo 302 do Código Penal, punível com reclusão e multa, sem prejuízo das demais sanções cabíveis. Reforço, contudo, que esta comissão atuará com respeito, imparcialidade e absoluta observância aos direitos individuais. Seu Tarcísio, nesse momento eu vou iniciar aqui fazendo algumas perguntas para o senhor. O senhor trabalhava onde em 2023, 2024? Até a data do dia 9 de março de 2023, eu estive engenheiro da Prefeitura Municipal de Óbidos. A partir desse momento, eu rescindi meu contrato com a Prefeitura, porque eu tive outra oportunidade de trabalho, né, o qual eu exerço hoje, que é de professor. O senhor era contratado, né? Isso. Quais eram as contratado. suas funções e atribuições na PMO? Era engenheiro civil, né, e dentro das nossas atribuições, elaborávamos projeto, orçamento, fiscalização de obras, e dentre outras, né, que é uma área muito abrangente. Certo, obrigado, senhor Tarcísio. Eu vou passar aqui para o meu colega, vereador Nael. Vereador Isalina, na verdade. Oi, senhor Tarcísio, obrigado por ter vindo. Eu que agradeço. O senhor respondeu parte aí de algo, acredito que podemos inclusive finalizar, mas o senhor vai esclarecer bem, porque o objeto de toda essa CPI é um projeto de lei que ele foi assinado em 2023. A partir desse projeto de lei que deu acesso ao crédito à Prefeitura, o contrato da Prefeitura com o Banco do Brasil foi assinado em dezembro de 2023. Consequentemente, o empréstimo foi liberado em março de 2024. E aí o senhor falou ainda há pouco que o senhor tinha rescindido. Eu gostaria que, por gentileza, o senhor está com a sua portaria de rescisão? Sim, estou. Poderia dar uma leitura? Sim. Portaria 0310 de 2023, SEMAD, de 9 de março de 2023. Dispõe sobre a rescisão de contrato de trabalho do servidor municipal. Resolve, né, no artigo 1, rescindir a pedido, a partir do dia 9 de março de 2023, contrato administrativo por prazo determinado do servidor temporário número 272 de 2022, de 3 de janeiro de 22, do senhor Tarcísio Ribeiro Cativo, matrícula 1260903, ocupante do cargo de engenheiro civil, com lotação junto à Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Finanças. A data? Bem no final? Data dia 9 de março de 2023. Perfeito, senhor Tarcísio. Então, eu agradeço, e a população que nos acompanha, entenda o nosso objeto. Tudo inicia em dezembro de 2023, e baseado na documentação que será juntada, o senhor deixa de ser servidor público em março de 2023. É isso? Exatamente. Perfeito. Bem antes de iniciar esse processo aí da assinatura do contrato. Então, logo eu gostaria de dispensar, presidente, da minha parte, foi atendido. O senhor deixaria só a documentação ao sair para o ajuntado, tá, senhor Tarcísio? E muito obrigado. E sucesso lá como professor, que o senhor falou que agora é professor, viu? E se esforce bastante para dar uma formada numa nova geração assim dos meninos ali no Colégio São José. Exatamente. Eu que agradeço, tá, a oportunidade, estamos à disposição para qualquer esclarecimento. Obrigado, Tarcísio. Oi.
Tarcísio, quero agradecer mais uma vez pela sua presença aqui para prestar esclarecimentos. Dizer que essa casa está sempre à disposição também, a comissão, para quaisquer dúvidas e esclarecimentos. Desejo muito sucesso na sua caminhada. Deus abençoe sua família, sua vida também. Só o senhor aguarda depois para assinar o termo de comparecimento, tá? Fique à vontade. Muito obrigado, tá? Vereador Ernesto vai reconduzir o senhor até a plenária. Nesse momento, nós vamos suspender novamente a sessão e vamos aguardar o senhor Aldrin da Costa Filizola para prestar esclarecimentos. Mando aos trabalhos novamente do quarto dia das oitivas. Apesar de termos informado na última oitiva, queríamos hoje ouvir o senhor Aldrin Filizola, por força de um pedido judiciário de condução, no qual o juiz determinou a presença do senhor Aldrin Filizola às 10 horas de hoje, ou em data a ser designada pela comissão, recebemos às 11 horas e 13 minutos de hoje a determinação do juiz de comparecimento do senhor Aldrin às 10 horas ou em outra data. Eu vou fazer a leitura aqui do dispositivo. Dispositivo. Ante o exposto, presentes, defiro parcialmente o pedido liminar do presente habeas corpus preventivo para 1. Conceder salvo-conduto em favor de Aldrin da Costa Filizola, a fim de assegurar o direito de não ser submetido à condução coercitiva por parte da primeira CPI da Câmara de Óbidos, o direito de não ser preso ou responsabilizado criminalmente pela prática de falso testemunho em razão de seu direito constitucional de permanecer em silêncio quanto a perguntas que o possam autoincriminar, o direito de ser assistido por advogado durante todo o ato, o direito de permanecer em silêncio quanto a perguntas que possam implicar sua autoincriminação. 2. Determinar, contudo, que o paciente Aldrin da Costa Filizola deverá comparecer à audiência designada pela primeira CPI da Câmara Municipal de Óbidos em nova data, se necessário, ou na data já estabelecida de 31/10 às 10 horas, a fim de formalmente exercer suas prerrogativas constitucionais sob pena de incidir no crime de desobediência à ordem judicial. Artigo 330 do Código Penal, caso não se apresente. 3. Julgar prejudicado e extinguir sem resolução de mérito o pedido de condução coercitiva formulado pelo presidente da CPI nos autos do processo número 080 180084 2025 814 0035, em razão da incompatibilidade com a presente decisão e perda superveniente do objeto nos termos do artigo 485 sexto do Código de Processo Civil aplicado subsidiariamente. 4. Determinar o imediato translado desta decisão no que couber para os autos do processo. 5. Notificar a autoridade coautora, presidente da primeira CPI, para que preste as informações pormenorizadas no prazo legal. 6. Intimar o Ministério Público do Estado do Pará na qualidade de custos legais. 7. Serve a presente como salvo-conduto, mandado e ofício. 8. Cumpra-se em regime de plantão judiciário, publique-se, registre-se, intime-se, cumpra-se. Óbidos, 31 de outubro de 2025, Clemilton Salomão de Oliveira, juiz de direito titular da Vara Única de Óbidos. Bom, nesse momento nós vamos suspender a sessão e voltaremos às 2 horas, às 14 horas, onde nós teremos novas pessoas a prestar esclarecimentos. Boa tarde a todos novamente, dando seguimento aos trabalhos hoje do quarto dia das oitivas. Agora, para as 14 horas, nós temos agendada a senhora Ianê Tainá de Carvalho Farias, que é servidora efetiva, fiscal de contrato número 08/2022, PMO, pregão eletrônico, número 021/2022, Maná Construções, portaria número 05/2022, de 7 de março de 2022. Dona Ianê, nesse momento eu vou fazer a leitura do termo de compromisso das testemunhas. Senhoras e senhores, as testemunhas que aqui comparecem são parte essencial deste processo investigativo. Seu depoimento contribui para o esclarecimento dos fatos
permitindo à CPI cumprir seu dever institucional perante o povo de Óbidos. Antes do início da oitiva, é importante esclarecer que toda testemunha deve dizer a verdade sob compromisso legal previsto no artigo 203 do Código de Processo Penal. Você já está compreendendo bem? Está um pouco baixo. Antes de você estar com o microfone, estava bom. Melhorou? Sim. Agora sim. Antes do início da oitiva, é importante esclarecer que toda testemunha deve dizer a verdade sob o compromisso legal previsto no artigo 203 do Código de Processo Penal. Falso testemunho constitui crime punido pelo artigo 342 do Código Penal. É garantido à testemunha o direito de ser acompanhada por advogado, se assim desejar. A CPI assegurará tratamento digno e respeitoso a todas as pessoas ouvidas, vedada quaisquer formas de constrangimento ou coação. As oitivas serão gravadas e transcritas para compor os autos oficiais da comissão. Em situações específicas, a comissão poderá deliberar sobre a realização de sessões sigilosas. Neste momento, antes de iniciarmos as perguntas, eu solicito que a testemunha Ianê Tainá de Carvalho Farias preste compromisso legal de dizer a verdade, conforme exige a lei. Eu comprometo. Após prestado o compromisso, fica registrada a advertência de que o falso testemunho é crime, previsto no artigo 342 do Código Penal, punível com reclusão e multa, sem prejuízo das demais sanções cabíveis. Reforço, contudo, que esta comissão atuará com respeito, imparcialidade e absoluta observância aos direitos individuais. Eu quero lhe agradecer, antes de iniciar as perguntas, tá? Dizer que esta casa está sempre à disposição, que todos que por aqui passaram sempre serão tratados com maior respeito, imparcialidade. Fique à vontade. Eu vou iniciar aqui as perguntas para a senhora, tá bom? Ok. Boa tarde a todos. Em seu nome, presidente, quero cumprimentar todos que são membros dessa comissão. Dona Ianê, em 2023, 2024, a senhora trabalhava em qual setor? No setor de planejamento da Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Finanças da Prefeitura Municipal de Óbidos. A senhora é uma servidora efetiva do nosso município. Quais eram as suas funções nesse período e as atribuições? Eu sou concursada, desde o ano de 2013 eu assumi o concurso como engenheira civil. As atribuições como engenheira são inúmeras, mas entre elas está a captação de recursos dentro das plataformas de convênios federais, a elaboração de projetos e das peças técnicas de engenharia, a elaboração de orçamentos, a elaboração de documentos técnicos, a elaboração de documentos técnicos enviados para licitação, a elaboração de laudos, a elaboração de pareceres, a alimentação de sistemas de CIMEC, Sismob, Transferigov, todos esses, entre outros, que forem necessários para o acompanhamento de obras, bem como o acompanhamento de obra e a fiscalização técnica de obras. Certo. A senhora tem conhecimento sobre esse empréstimo, essa lei que originou o empréstimo do o empréstimo, na verdade, ele foi noticiado, né, em várias redes sociais, em vários portais, então eu tive, sim, conhecimento através desses meios. Certo. Eu agradeço, tá? Pela sua contribuição. Eu vou passar aqui para a vereadora Isalina. Como eu mencionei no início, ela é relatora da CPI. Sim. Oi, Taína. Olá, tudo bom? Como estamos, bem? Vereadora? Tudo bem? Tudo bem. E você? Graças a Deus. Tudo bem. Obrigada, viu, Taína, por ter disponibilizado a contribuir com algumas informações para que essa comissão possa dar lisura ao processo, para que a gente chegue a um relatório bem transparente para a população de Óbidos. Taína, eu estava ouvindo e você falou que é concursada,
né? Engenheira. Eu vou falar algum nome de algumas empresas, como você falou que tem, Ciência da Lei, Via, Noticiário. Então, o objeto central dessa CPI é a utilização do empréstimo para o pagamento de algumas empresas. E a presença dos engenheiros são fundamentais para nos tirar uma série de dúvidas. Tá? Você tem conhecimento da Maná Construção? Não. Eu até achei estranho, porque o ofício que vocês me encaminharam dizia que era fiscal, né, do pregão eletrônico 021/2022, contrato 0108/2022, com a empresa Maná Construções. Certo. Mas eu não encontrei nos meus arquivos nenhum contrato com esse número, com essa empresa, tampouco que eu tenha sido fiscal dessa empresa. Tranquilo. Eu acho que talvez tenha sido um equívoco aí, né? Essa parte de você. Tu tem conhecimento da Protássio? Sim. Ou Creative, porque tem 2 pagamentos, só que eu acho que está dando eco e está muito alto lá. Tá dando eco? Eu estou ouvindo bem. Mas para mim está muito alto aí, tá? Ontem nós tivemos... ontem não, no primeiro dia, nós tivemos um empresário e em um dos pagamentos estava a Protássio, que é de Anselmo Protássio, e o outro pagamento estava em Creative, Engenharia Creative, né? E ele me falou que é uma só empresa, na verdade, né? Só apareceu no extrato 2 nomes, mas é uma só, o CNPJ é o mesmo, o dono é o mesmo. Tu tem conhecimento desta empresa, Taína? Sim, tenho sim. Tiveste alguma ligação como contrato de fiscal ou contrato de obra? Sim, com essa empresa, sim. Perfeito. Eles tiveram somente uma obra no município. Pode me falar um pouquinho do teu papel dentro desta obra? O papel dessa obra, como já diria a portaria que nos designa, nós somos parte da comissão técnica, da fiscalização técnica dessa obra. Perfeito. Fala pra gente o que vocês, como técnico, fazem. Por exemplo, uma dúvida para a população ficar bem claro. Para esse empresário receber, faz-se necessário um boletim de medição? Eu vou adentrar um pouquinho na lei. Tá bom. A 14133, ela define os papéis dentro do contrato. E a fiscalização técnica, ela é uma delas. O decreto 11.246, de 27 de outubro de 2022, ele estabelece a função do fiscal técnico dentro dos contratos. E eu, se for o caso, eu posso até dar uma lida aqui para vocês para esclarecer com relação a isso. Que seria: o fiscal técnico, ele é responsável por acompanhar a execução do contrato previsto no modelo de execução do objeto e garantir a existência de caráter técnico do objeto, e as exigências de caráter técnico do objeto sejam cumpridas, assegurando os melhores resultados para a administração. Podendo, portanto, aferir quantidades, a qualidade, o tempo do modo da prestação ou da execução do objeto estão compatíveis com os indicadores pré-estabelecidos. Perfeito. A Protássio, como técnica, tu vai saber informar qual que era o objeto do contrato deles. Eu tô com o resumo aqui. Pode olhar, filha, à vontade. Tá? O objeto do contrato era a recuperação do talude da orla. Talume da orla. Talude. Talude da orla. Isso. Esse era o objeto deles. Sim. Para que essa empresa tivesse acesso ao pagamento, passa pela mão de vocês, como técnico, assinatura. Eu posso falar para vocês que existe um fluxo de medição, e esse fluxo de medição ele passa por diversos setores. No caso, os engenheiros eles estão aqui no topo. Perfeito. E até chegar realmente na liberação do recurso. Mas eu gostaria de explicar esse trâmite. Claro. As empresas vêm, elas protocolam um pré-boletim de medição, juntamente com o memorial de cálculo, e solicitam que os engenheiros vão lá fazer a vistoria técnica para verificar se aquela quantidade que eles estão solicitando lá está de acordo com o que a gente vai verificar na obra, né?
nós vamos lá, a gente verifica, depois a gente faz um parecer. Depois desse parecer, eles emitem a nota e entram com o boletim de medição, juntamente com todas as certidões e relações fiscais que eles tiverem, que são exigidos dentro desse... Surgiu uma dúvida. Eles entram com a nota antes do boletim? Depois do parecer. Depois do nós temos um pré-boletim de medição, depois Sim, é o parecer. Sim. Aí a gente fornece para a empresa o parecer, que esse número do parecer vem na medição, tá? No pré ainda, né? Isso no pré ainda. Uhum. Aí a gente fornece o parecer para a empresa emite, então, a nota fiscal, e aí, depois disso, a gente encaminha para os outros setores, que já é controle interno, setor de contabilidade, setor financeiro, que são quem são os responsáveis pela liberação do recurso. Beleza. Só para o povo que está acompanhando aí te acompanhar e entender bem, né? Então, vamos lá. A Protásio, ela entrega na mão de vocês um pré-boletim, é isso? Não a Protásio, todas as empresas. Não, eu estou dando só o exemplo, vamos focar nela, tá? É um pré-boletim, só para a gente entender. Beleza. Aí o técnico vai lá, faz a sua avaliação, é isso? Sim, esse é o procedimento padrão com todas as empresas. Perfeito. Vocês checaram que está ok, você vai fazer um relatório, uma autorização? Um parecer, isso. Esse parecer é encaminhado para quem? Para a empresa. Volta para a Protásio. Volta para a Protásio. Aí a empresa, assim, emite a nota fiscal e faz, no caso, traz o boletim de medição e a nota fiscal para encaminhar para o pagamento. Perfeito. E que horas passou dentro do controle interno? Depois depois que a gente assina a nota fiscal, a gente encaminha para o controle interno. É o próximo passo. Então, antes do pagamento, depois que vocês assinaram, certinho. Então, o nosso dever dentro da obra, vereadora, é justamente essa questão técnica, é a aferição de quantidades técnicas. Depois que a gente assina a nota fiscal, a gente encaminha para os demais setores que têm a sua competência, vamos dizer assim. Entendo. Mas, no caso, dentro desse fluxograma, depois que passa pela autorização técnica, o próximo fluxograma é o controle interno. Controle interno. Quem é a pessoa hoje do controle interno na Prefeitura Municipal de Óbidos? Olha, eu não sei o nome dela, mas completo, mas eu sei que a controladora é a Patrícia, mas eu acho que vocês encontram isso no portal Transparência, ou o nome completo, que eu não sei mesmo. Mas é fácil de achar que só tem uma controladora na Prefeitura. Ei, Taína, tu sabe nos informar quanto que a Protásio recebeu no final dessa obra, uma vez que é só um contrato que você falou, desse talude da Orla? Eu tenho sim essa informação. Eu não sei te dizer, eu não sei te dizer, eu acompanhei as outras oitivas e eu sei que existe um período ali que foram feitos os pagamentos. Então, como tem obras que são fora desse período, você poderia dizer o número da nota fiscal e eu poderia dizer se... Pode falar só o que ela recebeu da Protásio, só isso, pronto. Olha, agora eu vou fazer uma correção para você. Tá. Eu não sei te dizer o que ela recebeu. Eu sei te dizer o que eu liberei como técnica, o que eu aferi. Pode ser? Pode, maravilha. Então, nós fizemos a liberação no valor de R$ 335.989,64. Perfeito. O contrato era de 384 mil. Acho que vocês têm um contrato, né? Não foi enviado nem pela prefeitura, nem pela empresa, o contrato dessa empresa aí. Mas, poxa, não, acho que no portal da transparência, ao menos, o contrato deve ter. Acredite que muita coisa não tem. O valor desse contrato era R$ 384.493,29. Nós tivemos algumas divergências com a empresa e acabou encerrando o contrato, divergências técnicas, e acabou encerrando o contrato sem a conclusão da obra. Então, não houve a conclusão, né, Taína? Não. Taína, você ouviu falar ou teve algum acompanhamento dentro da IB Comércio?
a IB ela já teve várias obras no município. Perfeito. Então, se você tivesse o número do contrato ou o número da nota fiscal, eu acho que eu conseguiria auxiliar nessas, porque Vamos ver. eu tenho esse controle. Tranquilo. Eu acho que tu vai me ajudar numa situação. Quando nós conversamos com o empresário, ele falou que o que ele ofereceu ao município foi metro de concreto. E aí nós queríamos saber aonde estavam essas obras. Por exemplo, você já falou do talude da Orla. Perfeito. Quando nós perguntamos, ele falou que as ruas eram designadas, aí mencionou o seu nome com o engenheiro. Sim, eu achei até engraçado. Mas de toda forma, também não deixa de ser certo, porque como eu era a fiscal responsável pela obra, quando terminava uma frente de obra deles, ele já comunicava, dizia assim, Taína, estou terminando. Qual é a próxima frente de obra? Nós sentávamos com o gestor e o gestor dizia qual era a próxima rua que seria feito, né? Porque eu não tenho esse poder de decidir quais são as ruas ou a frente de obra que vai ser aberta. Ele sentava com a gente e dizia assim, não, vamos abrir a próxima rua, é a rua fulana de tal. Então, nós ligávamos para o pessoal da infraestrutura, porque todas essas obras de pavimentação, Isalina, todas elas tiveram como contrapartida a terraplanagem do município, tá? Então, a gente ligava para a Secretaria de Infraestrutura e combinava com a secretária, porque as máquinas também não estão à nossa disposição, para que as máquinas fizessem uma programação para fazer a terraplanagem daquela rua. Perfeito. Então, a gente trabalhava assim. Tu consegue falar para a gente quais foram as ruas, somente as ruas, não quero saber o valor, as ruas executadas pela IB Comércio, onde estão essas obras? Elas têm, essa obra, peraí, qual é o contrato? Não, da IB, quais as ruas que a IB fez no município? Porque a IB fez, tem muito serviço, ela está no município desde 2020. Não, mas aí a gente vai pegar... fazendo obras de pavimentação. Então, você pediu todas as ruas da IB. Se você me falasse qual é o contrato, porque você fez isso com o seu Manuel, qual é o contrato ou quais são as notas, eu posso te falar claramente onde foi que esses serviços foram feitos. Por favor. Tá, mas de 2024 ela vai separar aqui a secretária? Só me diz o seguinte, de 2024 para cá, quais as ruas da IB ela realizou? 2024. Eu tô com o período das medições aqui, eu vou já te falar. 2024. Uhum. No começo de 2024, nós tivemos uma como eu posso falar, meu senhor? Uma reprogramação nas secretarias. Certo. E em janeiro de 2024. E os contratos, que eram recurso próprio, como é o caso dessa obra da IB, ele foi ser gerenciado pela Secretaria de Infraestrutura, tá? Janeiro de 2024. Até bom a gente colocar. Eu acho que hoje de manhã vocês falaram com os fiscais que não foram um contrato que era da infraestrutura, né? Já foi nesse período. E aí, o que acontece? Algumas notas do período de 2024 já foi gerido pela infraestrutura. Só que vou voltar novamente. Quando foi, eu imagino que foi julho, eu acho que junho ou julho de 2024 também, teve outra reestruturação. O setor de planejamento passou a ser setor de engenharia. E aí voltaram todos esses contratos e houve novamente uma redistribuição de contratos para os fiscais. Eu estou te falando isso porque os dados de 1º de 2023 a 10/8/2024 passaram pela infraestrutura. Eu não tenho como te falar. Mas os dados de 11/8/2024 a 26/3/2025 eu posso te precisar. Que no caso é a 16ª, 17ª, 18ª, 19ª, 20ª medição. Taína, repete para mim de onde você não tem acesso da informação. 12/12/2023, que estava... 1/12/2023. 1/12/2023 a 10/8/2024.
Aqui você não tem acesso. Não, Isso aqui está tudo de responsabilidade da infraestrutura, é? da infraestrutura, isso. Perfeito. Aí, a partir de agosto de 2024, tu tem essas informações? Tenho sim. Perfeito. Então, deixa eu só abrir aqui. Então, tem muitos aqui que tu não vais conseguir dentro da IB mesmo, já. Por isso que foi bacana tu falar do período, porque as notas fiscais que nos foi enviada foi mês 6 de 24, então ela cai aqui no período ainda, que você não teve acesso, mês 7 de 2024. Aí a nota 13/9 de 2024, tu já pode nos dar uma forcinha. Sim. 29/10 de 2024, 13/12 de 2024 e 17/12 de 2024. Certo. A 187, é isso? 180, tu pode começar pela 185, né? Não, 185 eu não tenho aqui ela. Porque a Peraí, deixa eu te dizer. Existem 2 contratos da IB. Sim, tem. 185? A 007, o contrato é o da 07 e o o 008 de 2022 e o 07 de 2024, certo? Certo. Não, 08 de 2024 está conosco aqui a informação, Taína. 08 de 2024? E 07 Não, de 2024. 0724, ok, tá ok. Tá? Então, a 185 eu também ainda não tenho, ainda não era gerido por nós, tá? A 185, tá. Que a data que eles enviaram para nós aqui foi 13. A 186, sim. 86, 13/12 de 2024. Aonde essa obra foi realizada? Não, tranquilo, filho. Vai beber água. Esse contrato, não sei se vocês estão percebendo, são 2 contratos. Esse contrato é de drenagem e contenção, certo? O 07 de 2024, ele foi feito a contenção da pau X ali daquele lado direito. Certo. De quem entra. Contenção da pau X. Foi essa parte que foi feita ali, que foi paga e foi atestado com essa nota 186. Perfeito. A 87 também? A 187 já é do outro convênio. Certo. Já é do outro contrato, que é o 08/2022. Aham. Tá? Então, na 185... Oi? Você falou convênio na 87? Não, 187 é o outro contrato. Certo. O contrato é o 08/2022. Perfeito. Tá? A 187 foi executado pavimento e calçada na Travessa Felipe Bentes e na rua Icoraci Nunes, no bairro de Fátima. Perfeito. E, Taína, quando vocês, como técnicos, porque isso nós não conseguimos ter acesso, foi solicitado sobre essas medições de quantos metros, naquele pré, voltando um pouquinho, tem um pré-medição da empresa que passa para vocês. Como que a gente tem acesso a essas medições? Eu acho que a empresa mandou para você. Por favor, não fala mais portal da transparência, tá? Se a gente solicitar via ofício, a gente consegue? Eu acho que você consegue via a Secretaria de Planejamento, né? No caso, Planejamento, Orçamento e Finanças, qual a gente está vinculado. Todas as obras, todos os registros de obra, nós temos, todos os registros, seja nota, desde o início, desde quando a gente envia para a licitação, quando eles retornam para a gente iniciar ordem de serviço, contrato, relatórios, tudo que você solicitar, a gente tem nessa... Todas as nossas obras, é importante também a gente frisar, Isalina, que todas as nossas obras a gente tem dentro do nosso checklist memória de cálculo e relatório fotográfico de todos os serviços que foram feitos. Tá? Todas as medições é obrigatório ter esses itens, porque se tu não tiver, a gente não passa. O seu Manuel falou que a gente é uma tormenta, né? Foi assim que ele falou da gente? Eles são uma tormenta, mas não é que a gente seja uma tormenta. Não, comigo ele não falou, não percebi. Porque se fosse, eu acho até que foi com você.
Porque se a gente é uma tormenta para eles, é porque a gente pode agora, com precisão, afirmar tudo que a Claro. gente atesta. Com certeza. Isso é interessante. Então, a gente vai solicitar via a Sempof essas medições, porque eu achei interessante na fala dele, que ele disse assim, Justamente, na fala dele. vereadora, nós vendíamos metros de concretos. Aí eu perguntei quantos metros. Ele falou, não tem essa precisão. E eu sei que possivelmente vocês têm essas Nós informações. temos sim. E, inclusive, nós temos medição por medição, porque, no caso, o seu, não é o seu Manuel, esse é o Eduardo, que foi quem falou, isso. Ele falou método de concreto, mas eles pediam algumas medições. A medição, é só para também deixar claro, a medição, ela é daquilo que tu fizestes. Então, eles faziam um trecho, eles entravam com medição, eles faziam mais um trecho, eles entravam com medição, e assim ia. Mas a gente tem todos esses levantamentos, sim, e todos esses memoriais de cálculo de todas as medições. Tá, legal. Taína, tu falou então, foi pau X, e qual foi a outra que você falou aqui? O 187, ele é do contrato 08/2022, tá? Certo? Certo. A 187, ela é da Felipe Bentes e Coraci Nunes. É para poder a gente também não se confundir com os contratos, né? Sim. Aí, quando eu pego a 179, 180, 184, aí tudo essas informações estão com a infra. Vocês não tinham estrutura. Vocês não tinham acesso, né? Sim. Tranquilo. Taína, para mim foi suficiente as tuas informações. Eu te agradeço imensamente, viu? Deu para ajudar bastante. Tá bom? Tá ok. Tá ótimo. Taína, tá ouvindo bem? Tô sim. Eu gostaria de agradecer, tá? Por ter se disponibilizado a contribuir com a CPI. Quero desejar a você muito sucesso na sua caminhada, que Deus abençoe a sua família. Obrigado por contribuir com eu só quero também me disponibilizar, vereador, se vocês precisarem de fazer algum acompanhamento, checar qualquer coisa, essas obras que foram feitas, eu estou à disposição como fiscal do contrato e também dando a clareza dos serviços que foram executados. Muito obrigado. Será a terceira fase, fala para ela que é na terceira fase. Que é de campo. Nós entraremos em contato com a senhora. Ótimo. Mas muito obrigado mesmo. Obrigada. Tchau. A próxima pessoa a prestar esclarecimento é o senhor João de Souza Queiroz, que está agendado para as 15 horas. Fiscal do contrato 08/2022, pregão eletrônico 021/2022, Maná Construções. Nós vamos suspender aqui a sessão e retornaremos às 15 horas.
prometo sim em falar a verdade. Após prestado o compromisso, fica registrada a advertência de que o falso testemunho é crime previsto no artigo 302 do Código Penal, punível com reclusão e multa, sem prejuízo das demais sanções cabíveis. Reforço, contudo, que esta comissão atuará com respeito, imparcialidade e absoluta observância aos direitos individuais. Seu João, em 2023 e 2024, em qual setor o senhor trabalhava? Eu sou concursado desde 2006, né? Então eu trabalho na prefeitura desde 2005. Como contratado em 2006, eu prestei o concurso e fui aprovado. Desde lá eu sou efetivo. Quais funções e atribuições o senhor executava nesse período aqui, 2023, 2024? Na verdade, desde o início, a minha atribuição é de engenheiro civil, né? Conforme a nossa colega que me antecedeu deu uma explanação bem grande, o leque de atividades do engenheiro ele é bem grande mesmo, bem amplo. Entre eles está a fiscalização, elaboração de projetos, acompanhamento, emissão de parecer. Então, ele é um leque bem amplo, né? Que não sei se compete repetir aqui o que a nossa colega anterior já fez. Mas, assim, só para esclarecer, por exemplo, ele é tão grande que, às vezes, a gente, na vontade de querer ajudar o município, acaba extrapolando a nossa competência. Então, o CREA vem e chega e fala, João, para um pouco aí que isso aí já foge sua competência. Então, dentre as que ela já citou, existem muitas outras. Seu João, o senhor tem conhecimento da Lei Municipal 5.923, que é a lei que celebrou em 29 de junho o convênio com o Banco do Brasil, acerca desse empréstimo aí dos 30 milhões? Na verdade, eu soube através da imprensa, né, que foi divulgado, inclusive aqui na Câmara, eu acho que eu ouvi discussão, mas detalhes sobre ela eu não tenho conhecimento. Tá certo, seu João, obrigado. Eu vou passar a palavra para o vereador Nael. Bom dia, boa tarde. Seja bem-vindo, obrigado por estar aqui para esclarecer algumas informações que a gente precisa. A gente está nessa CPI, essa investigação aí dos 20 milhões que a gestão fez o empréstimo do banco e nós, como Câmara, queremos saber para onde foi o recurso e a população também. Eu vou lhe fazer apenas duas perguntas. O senhor é fiscal de obra ou de contrato? Na verdade, eu sou fiscal das duas partes, né? Então, como engenheiro, o concurso, né, que eu prestei está incluso entre eles fiscalização de obra. E também nós somos designados para ser fiscais de contrato, né? Então, aqui, vereador Zelina, até para esclarecer que eu estava observando, né, que existe, por exemplo, a assinatura de contrato e a assinatura de portaria para ser fiscal de contrato, né, que é, no caso, o que nós fazemos, que fomos designados para ser fiscais de contrato. E o senhor, como fiscal de obra, o senhor tem na lembrança quais obras o senhor fiscalizou em 2024? Olha, precisamente nesse ano eu não tenho, né? Porque a gente acompanha, são muitas obras, né? São várias obras e assim, por ano, se você disser qual é a obra, eu poderia lhe afirmar se sim ou não. Mas, como eu sou uma pessoa que trabalha na prefeitura e pelo município, as obras que tem no município, mesmo que às vezes eu não seja designado para ser o fiscal, eu tenho interesse de acompanhar para saber se está sendo bem executada, se os fiscais estão acompanhando, se está sendo bem executado. Então, se o senhor me informar qual obra especificamente, eu poderia lhe falar se sim ou não. Mas como eu estou lhe falando, se tiver obra no município, mesmo que eu não seja o fiscal, às vezes eu estou lá para acompanhar, para orientar, e caso eu não seja o fiscal, eu informo o fiscal que está acompanhando para verificar, conversar lá e verificar se tem alguma coisa errada. A obra da Lauro Sodré com a Graciliano Negreiro. Sim, a obra da Lauro Sodré com a Graciliano Negreiro, sim. Obrigado. Ela
Só para esclarecer um pouquinho mais, eu acho que é essa que se trata da Maná, não é isso? Sim. Lauro a empresa Sodré Maná. com a Graciliano Negreiro. Obrigado, João. Deus abençoe. Eu que agradeço a pergunta e a oportunidade de esclarecer. Oi, João, obrigado por ter vindo. Como tu estás junto com a Taína, que foi a que te antecedeu, né, o contrato da IB Sim. que ela pediu, aqui o 08/2022, só me deixa claro, entre várias atribuições, inclusive vocês também, em algum momento, vocês têm essa habilidade de trabalhar a captação de recurso, né? Ou Sim, só a sim. Taína? Também, né? Que ela colocou bem claro. Nesse contrato de contrato 08/2022, que foi o pregão eletrônico 021, ele é da IB, tá? Da IB. Certo. Tu tiveste acompanhamento desse contrato? Sim, conforme ela informou anteriormente, já para o final que nós passamos a acompanhar, que anteriormente era pela infraestrutura. Pela infraestrutura. Então, existe, acho que alguns boletins aí que ela até informou, se a senhora permitiu, eu posso até... À vontade, olhar não, aqui. pode olhar. Que é a partir da nota 187, né? Certo. 188 até a 192. Tá. Como vocês têm esse conhecimento bem vasto, João, de captação de recurso, tu tem conhecimento que recurso pagava esse contrato de o número 8/2022? Não, na verdade, a gente não tem o conhecimento do recurso, né? Certo. O que a gente tem é se é recurso próprio, se é recurso do Estado ou se é recurso federal. Ou então Perfeito. emenda parlamentar. Mas da onde sai assim, nós não sabemos. Até porque cada um deles, seja federal, estadual ou municipal, eles têm que ter uma norma a ser seguida para fazer os projetos, para elaborar toda a planilha. Por exemplo, o governo federal ele exige que as planilhas sejam da SINAP, né, que é da Caixa Econômica, e junto com o IBGE que eles fazem um levantamento. Então, eles não aceitam que a gente coloque, por exemplo, a CEDOP, que é do Estado. Então, são essas preocupações que a gente tem, mas dizer exatamente de onde vem, nós não temos esse conhecimento. Tu tens lembrança se o 08/2022 ele foi recurso próprio, convênio do Estado, federal? Não, esse foi recurso próprio. O que chega é que foi recurso próprio. 08/2022? Isso. Foi Da recurso IB próprio. Comércio, né, que é de pavimentação. Né? Certo. João, fala pra gente, dentro desse convênio aqui, e pode ser exatamente nessas notas que tu tem conhecimento, que para mim já ficou claro também, que a Taína falou que antes do contrato, essa parte era acompanhada pela CEURB. Em que parte da obra que você pode nos falar, ó, a nota tal, eu acompanhei, assim como ela falou, fica na região tal, do lado esquerdo. Explica para a gente um pouquinho, por favor, seu João. Olha, aqui, a nota 187, Certo. né, ela se refere a pavimento e calçada na Felipe Bentes e na Icoraci Nunes, Certo. bairro de Fátima. Isso é um boletim que tu tens, Não, Não, só tua anotação, Na verdade, vereadora, isso aqui é um resumo, né? Porque como eu estou de férias, Nossa, ó. lembrando o nosso colega Paulo, que estava no último dia de férias. Muito É o meu obrigada. caso. Então, como eu não tive tempo de Entendi, acessar entendi. a prefeitura, o meu computador, que ele lá tem todas as informações, né, pertinentes aos meus contratos e Certo. às minhas medições, então eu peguei aqui um resumo. Tá? Aham. A 188 é meio fio e calçada da Felipe Bentes. A 190 ela é calçada e pavimento da Felipe Bentes, Beco do Laguinho. A 191 ela é pavimentação, calçada e meio fio e tubo da Icoraci, Beco do Laguinho, Felipe Bentes e Travessa Pau X. A 192 ela é pavimentação da Felipe Bentes. Perfeito. Eles existem, vereadores ali, todo um acompanhamento. Então, conforme a nosso colega falou, a via era designada, né? Era escolhida a rua qual seria feito o serviço e a empresa iria lá e executava. Mas é tipo assim, quando ela estava terminando uma rua, aí sim era indicado a outra para ela fazer a execução. Uhum.
Então, aqui tem algumas notas que foram calçadas. Junto, é parte de concreto. O que se referia a concreto entrava junto, porque, conforme a senhora falou e lembrou, era aquisição de concreto, né, desse contrato. Certo. Então, ele servia para pavimentação, para calçada, inclusive algumas canaletas, se fosse necessário, contenção, muro de arrimo, tudo que fosse de concreto, ela poderia ser designada para esse contrato. Esse contrato, ele teve uma assinatura, é o IB ainda, né? Segundo termo aditivo dele, é interessante, e é bem bacana tu explicar isso, que foi o recurso próprio, porque no segundo aditivo dele, a assinatura foi no dia 16 de agosto, né, de 2023. E é interessante assim, ficar bem claro para essa comissão que o contrato do Banco do Brasil, ele foi assinado em dezembro de 2023. Né? E é aquela... Por que eu estou salientando isso? Porque na apresentação do Banco do Brasil, aqui foi esclarecido que os pagamentos com data anterior à assinatura do contrato não condizia, né, com a verba do empréstimo. Né? É bem interessante. E aqui, agosto de 2023, já é o segundo termo aditivo, porque o próprio contrato mesmo, ele é de 2022. Né? Quando a gente olha aqui, ó, 20 de julho de 2022, que é exatamente isso que ele está falando, das notas. Né? João, quando tu falas aqui para a gente também do contrato, que tu tens bastante conhecimento da Maná, né? É o 001-2022, tem conhecimento desse contrato? 001? 2023-001, Ah, tá, porque que é a tomada de preço. Foi trocado. Esse da Maná que você se refere é o da Lauro Sodré? Será que Porque assim, é por isso que vocês estão aqui como cérebro para nos dar as informações, João. Porque dentro do objeto, ele coloca sempre muito genérico. Objeto, contratação de pessoa jurídica para prestação de serviço de engenharia referente à obra de drenagem, pavimentação de vias urbanas. Aqui ele fala, bairro Cidade Nova, esse aqui está bacana. Tem uns que não, só é zona urbana. Esse aqui, da Maná, o 2023-001, foi Cidade Nova. Que região da Cidade Nova? Tu explica para a gente? Esse contrato, ou essa obra, vereador, eu posso até lhe falar com toda certeza, até porque fui eu que elaborei. Legal. Ele é exatamente ali na Lauro Sodré, né, que é aquela travessia que tinha aquele galo que toda vez alagava lá, né, aquela região. Então, foi feito um serviço de galeria, né, que foi uma galeria bem grande mesmo, para poder suportar o volume de água, que é muito grande. Ela pegava a Graciliano, então ela fazia aquele contorno, Lauro Sodré, a Antônio Fernandes, que ainda não foi executado, né, e um trecho da Mendonça Furtado, que é aquele que pega da Mendonça, da Antônio Fernandes até a ponte, que a gente chama da ponte ali perto do senhor Edson, que é distribuidor. Certo. Tu tens conhecimento se esse contrato aqui era recurso próprio, era convênio do Estado, era emenda parlamentar? Não, na verdade, na época, o que foi me passado era que era um recurso da Petrobras, uma coisa assim. Certo. João, para mim, já atendeu todas as dúvidas. Quero te agradecer, acima de tudo, porque tu estás de férias. Nossa, muito bacana ter dedicado esse dia aí. E tenho certeza que a população albidense é grata a você por vir esclarecer o que o povo quer exatamente isso, entender, né, ter conhecimento. Eles estão assim, escuto muitas pessoas agradecendo pelos esclarecimentos. Obrigado, viu, meu amigo? Que Deus lhe abençoe, que Deus lhe proteja. E parabéns pelos 20 anos, né? 20 anos de município. Entrou depois dos 15 anos de idade? Eu que agradeço a oportunidade, né, de ser escutado e de esclarecer o que nos cabe, informar que a gente está acompanhando, né, o que acontece aqui. Então, o que depender, a gente se coloca à disposição para esclarecimento. Se precisar de alguma coisa, estaremos sempre à disposição aqui. Questão de ordem, presidente. Me conceda a fala. Obrigado, presidente. Povo de Óbidos que nos assiste nesse momento. Estamos aqui na Câmara Municipal.
fazendo parte não da comissão, mas aqui como vereador e representante do povo. E temos também as nossas perguntas de seu João para fazer para o senhor. Obrigado por ter vindo. Desculpe o incômodo, mas é a vida, o senhor está de férias. Fique à vontade. Algo que me chamou a atenção e que a vereadora questionou ali é sobre a data desse empréstimo, que é de 2023, de dezembro de 2023, e o senhor afirmou que o senhor foi o responsável pela fiscalização da obra da Lauro Sodré, correto? Correto. No início, na verdade, só para esclarecer, as 2 primeiras medições fui eu que acompanhei. Depois ela foi feito o apostilamento e ela passou para a infraestrutura para o pessoal fazer o acompanhamento. Eu acompanhei apenas as 2 primeiras medições, vereador, que eu acho que foi dia 26 de 9 de 2023 e 6 de 11 de 2023. Foram as 2 iniciais. Correto, senhor João. O senhor não lembra, ou o senhor não tem conhecimento, no momento que o senhor saiu, o senhor fez as 2 medições e o resto ficou por conta da infra, o senhor não lembra quem assumiu essa parte da infra, de fiscalizar, de ter controle de tudo o material, de verificar a qualidade da obra que estava sendo feita? Eu não posso afirmar, mas o vereador, como é que diz? O engenheiro, o nosso colega que assumiu, ele foi um concursado, foi o Carlos, mas eu não posso afirmar se foi ele que foi designado. Eu creio que sim, que ele estava trabalhando na infraestrutura. Na área da engenharia lá. Isso, na área de engenharia. Correto. Também não posso afirmar, até porque foge a memória, quando que ele passou a trabalhar na infra, vereador, só para que eu também não possa estar me equivocando aqui nas datas, né? Mas ele começou trabalhando aqui no planejamento, né, depois que ele foi concursado, e aí ele passou a trabalhar na infraestrutura. Mas eu não posso lhe afirmar se ele foi designado. Você está entendendo? Tá certo, seu João. O senhor só já está ajudando demais com a sua colaboração. Como o senhor sabe, o empréstimo ele foi feito para pavimentação de ruas, como o senhor disse que já viu na mídia, drenagem rasas e profundas. A pergunta que eu quero lhe fazer, seu João, se em algum momento nas suas fiscalizações, o qual o senhor afirmou que mesmo que o senhor não seja o fiscalizador da obra, o responsável, mas o senhor gosta de ajudar o município e gosta de acompanhar todas as obras. A minha pergunta é, seu João, em algumas fiscalizações suas, o senhor verificou se tinha algum trabalho feito com drenagem rasas e profundas nas suas fiscalizações? Várias ruas, elas existem, várias obras, elas apresentam a parte de drenagem. Então, quando a gente fala em drenagem profunda, são as tubulações de concreto, né, que são aquelas para volumes de água muito maiores, e as drenagens rasas são meio fio, canaleta. Mas a gente acompanha sim. Agora, se você, por exemplo, me perguntar uma obra específica, eu poderia lhe dizer se sim ou não, se eu acompanhei ou não. Não, eu fiz a pergunta justamente pela especificação do contrato. O senhor disse que sim, mas o senhor não tem noção de quantas ruas o senhor verificou, quantas obras foram, porque o município ele faz algumas obras de recuperação. No caso, como eu também acompanho. Vou lhe dar um exemplo aqui de uma das drenagens que foi feita aqui, o qual o senhor citou, que é o Beco do Laguinho. O senhor tem assim, a percepção da data o qual o senhor foi fiscal dessa obra como engenheiro? Do Beco do Laguinho, o Beco do Laguinho parece que o que aconteceu lá foi que veio a enchente, né? Foi feita a pavimentação, mas veio uma enchente, então como ela não tinha contenção lateral por baixo das casas, né, que ninguém poderia mexer pelas casas, que senão teria que desapropriar ou então mexer com as casas que existiam, a enchente ela veio e correu por baixo, né? Ou seja, fez o solapamento que a gente chama, perdendo aquele material e houve um desmoronamento em alguns locais. E, posteriormente, acho que foi solicitado para a empresa refazer o serviço para corrigir, eu acho que foi feito o serviço. Creio que seja isso. Isso. Eu acompanhei também essa obra, mas eu queria, se o senhor se lembra do período desse acontecimento, assim, mais ou menos, de quando foi, que dia foi, que mês foi, que ano foi? Não, o período especificamente eu não lembro.
teria que verificar Verificar na planilha. em fotos. Geralmente eu tenho muitas fotos, né? Quando eu vou em obras, eu tiro fotos. Eu tenho um arquivo imenso no meu computador de fotos que, se você me informar a data, eu poderia procurar e lhe passar. Tudo bem. Seu João, obrigado por ter vindo até a Câmara dar esclarecimento. É sempre bom as pessoas, mesmo estando de férias, querendo ajudar o município, colocar esclarecimentos para que essa comissão tenha em suas mãos o poder de fazer um relatório concreto e descrito no que as testemunhas estão falando. Mais uma vez, obrigado, que Deus possa lhe abençoar, seu João. Eu que agradeço, vereador. Estou sempre à disposição. Seu João, mais uma vez, eu quero agradecer pela sua presença aqui, está prestando esses esclarecimentos importantes, né, para a CPI. Dizer que esta casa, esta comissão está sempre à disposição também. Obrigado pela sua contribuição com o município, pelo seu empenho enquanto servidor, nosso município também. Eu sei que muito o senhor tem contribuído, eu acompanho um pouco o seu trabalho. Quero desejar aqui muito sucesso na sua caminhada, que Deus abençoe o senhor, sua família. O vereador Ernesto vai reconduzi-lo até a galeria. O senhor aguarda só para assinar o termo de comparecimento. Obrigado, boa tarde a todos. Oi. Eu gostaria aqui de encerrar, dentro de 10 minutos nós voltaremos, né? Nós teremos aqui para prestar esclarecimento o senhor Cristo Elisiário Nagaó, que era servidor do município, fiscal do contrato 08/2022, PMO, pregão eletrônico 021/2022, Maná, através da portaria 05 de 7 de março de 2022. Aos direitos individuais. Antes de iniciar a pergunta, o senhor tem alguma colocação a fazer, senhor Cristian? Desculpa, não entendi. Antes de iniciarmos as perguntas, o senhor tem alguma colocação a fazer? Acho que não, assim, tá tranquilo. Em 2023, 2024, o senhor trabalhava em qual setor da Prefeitura Municipal de Óbidos? Em 2023 e 2024, na verdade, eu sempre trabalhei no setor de planejamento da Prefeitura, né, que era vinculado à Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Finanças. Isso. O senhor exerceu a função, mas como servidor contratado, certo? Nesse período. Não, não só. Eu iniciei como servidor contratado lá em 2019, e eu permaneci até 2023. A partir de 2024, em 2023 eu passei no concurso da Prefeitura, e em 2024 eu assumi já como servidor concursado no município de Óbidos. Certo. O senhor pode falar um pouco sobre o trabalho que o senhor realizava referente à questão das obras nesse período? O período todo? Ou... Não, 2023, 2024. Tá, também não faz muita diferença, porque era sempre o mesmo trabalho. Basicamente, eu sou formado em arquitetura e urbanismo, eu exercia o cargo de arquiteto na Prefeitura. Então, a gente fazia trabalhos relacionados, eram diversos, tudo que, na verdade, fosse necessário. O nosso auxílio técnico, por assim dizer, era o que a gente fazia. Então, a gente trabalhava dentro de planejamento, a gente às vezes estava em audiências públicas, em planos diretores, ou algum tipo de plano que a cidade estivesse participando. A gente também fazia projetos, fiscalizava as obras, enfim, qualquer coisa nesse sentido, né? Então, a gente acabava participando de todas essas situações. Certo, senhor Cristian. Eu vou passar aqui para a vereadora Isalina, para o vereador Nael, primeiramente, que ele é vice-presidente, posteriormente para a vereadora Isalina, que é relatora. Tá certo. Então, Cristian, boa tarde, Cristian. Boa tarde. Tudo bom? Tudo certo. Já desejo boa sorte na sua nova caminhada, que Deus lhe abençoe, que Deus seja com você e parabéns, tá? Obrigado, viu, para todos nós. Eu vou fazer apenas duas perguntinhas para o senhor. O senhor era fiscal de obra ou de contrato?
Eu era fiscal técnico. O fiscal do contrato, eu acho que é até bom esclarecer isso, né? Existem os fiscais de contrato como um todo. A gente fiscaliza sempre com base em um contrato. Eu dificilmente tenho como fiscalizar, até porque se eu estiver fiscalizando, eu presumo que existe alguma coisa para fiscalizar. E aí, normalmente, é alguma coisa que foi terceirizado pela administração, e isso é regido normalmente por um contrato, né? Então, os fiscais, dentro dentro do contrato, existem vários fiscais. Existem os fiscais administrativos, os gestores de contrato e os fiscais técnicos. Eu era um dos gestores de contrato fiscal técnico, em relação à parte técnica do objeto que estivesse sendo feito, né? Quanto fiscal de contrato, o senhor tem memória aí, os contratos das empresas que o senhor fiscalizou, que veio para sua mão? Não foram diversos, né? Como eu falei, eu entrei em 2019, então eram muitos contratos mesmo. A gente fiscalizava por volta de entre 20 e 30 contratos de obra, e muitas vezes a obra em si, ela tinha diversos pontos de aplicação. Então, por exemplo, a gente chegou a fiscalizar reforma nas obras da zona urbana do município. Então, eram muitas obras, isso estava dentro de um contrato. Então, esse contrato, às vezes, ele se abria para vários outros objetos, né? Assim, no sentido de que existiam várias coisas ali dentro, era uma reforma de vários edifícios, por assim dizer. Então, era muita coisa. Eu não sei te precisar o quanto de coisa eu fiscalizei, porque nesses 5 anos que nós... eu acho que eu passei uns 5 anos aí na prefeitura, foi muita coisa. Então, realmente... Vou dar exemplo. A obra da Lauro Sodré, com a Graciliano Negreiro, que foi a Maná, a empresa Maná aqui. Eu nunca fiscalizei obra da empresa Maná, inclusive é uma das minhas questões. Eu não sei, porque fala de um contrato e cita a empresa Maná. Eu não me recordo, realmente, assim, de ter fiscalizado a empresa Maná. Não me recordo dessa empresa. Obra da Felipe Ribente, da IB. Da IB, sim. Da IB nós fiscalizamos diversas ruas, né? Desde já, meu irmão. Obrigado, Deus abençoe. Fica com Deus, tá bom? Tá certo, obrigado. Boa sorte na sua nova caminhada. Tá certo, obrigado. Oi, Christian, boa tarde. Oi, boa tarde. Obrigado, viu, pela contribuição. Por nada. Christian, 2024, vamos falar dos contratos de 2024, porque, assim, como objeto da CPI é o recurso do empréstimo, e ele, basicamente, ele entrou no município no mês 3 de 2024. Tu tens memória de quais foram as obras como fiscal técnico que você pode nos ajudar? Então, posso? Eu vou te falar diretamente até para ajudar, por exemplo, as empresas que elas receberam o recurso nesse período. Nós temos a IB Comércio, né? E aí você pode falar claramente aonde você conseguiu visitar, onde está. Tem a Maná, que eu ouvi você falar, não, eu não tive, né, participação, acompanhamento desse contrato. Tem a RNS, tem a Protássio. Nenhuma dessas. Só a IB que eu conheço. Tranquilo. Tá, 2024, tu tens recordação de quais foram as obras da IB 2024? Então, em relação a 2024, como eu falei, foi um ano de transição, né? Em 2023, acaba o meu contrato em dezembro e eu fico janeiro e fevereiro, não estava no município, volto em março, já através de concurso, e ali eu fico até junho, quando eu passei num outro concurso, que é onde eu estou hoje. Entendi. E aí... Uma coisa que é interessante, deixa eu entender, só até notar. Só um pouquinho, você entendeu? Peraí. Você saiu no mês 2 de 2024? Não, eu saí no mês de dezembro, porque como eu era contratado, todos os contratos vão até dezembro. Então eu saí dia 31 de dezembro, eu não voltei, não retornei. Certo. Aí 2024 você retornou quando? Em março, no início de março. Certo. Aí ficou até quando? Até junho, mais ou menos. Eu acho que foi final de maio ou final de junho, eu não me recordo bem. Aproximadamente 3 meses, né, Christian, em 2024, então? Foi bem pouco.
Nesses 3 meses, tu tens, assim, como nos dizer alguma obra que você teve contato, fiscalizou? Pois é, aí voltando a falar da questão da IB, o que acontece? Aquilo que os outros, acho que a Taína esclareceu muito bem, né? Sim. Que foi o seguinte, quando eu voltei, eu saí, meu contrato finalizou, quando eu voltei, havia ocorrido uma reestruturação no setor, ou no setor não, no município, e diversos contratos saíram do planejamento e passaram para as suas secretarias, normalmente os contratos... Sim, ela falou exatamente isso. Exato. E aí, pelo que eu entendi, enquanto eu estava lá, eles não retornaram, eles ainda estavam com as outras secretarias, né? Então, realmente, assim, a IB, ela não era um contrato oriunda de convênio, a gente passou a tratar só dos convênios, que era o que a gente tratava. Certo. E aí, então, nesse meio tempo, né, nesse lapso temporal que ocorreu, aonde eu estava lá, eu não fiscalizei a obra da IB, entendeu? Entendi. Então é isso, obrigada. Você respondeu o que eu queria saber. Tá agradeço, bom. Viu? Obrigado por ter contribuído com essa CPI. Sucesso na tua nova jornada, viu? Deus abençoe. Tá certo. Obrigado, viu? Christian. Oi. Quero agradecer, tá bom, pela sua disponibilidade, dizer que esta casa está sempre à disposição, da mesma forma como são também, desejamos sucesso na sua nova caminhada, que Deus abençoe você, sua família e seus projetos. Tá certo, obrigado. Eu que agradeço pela oportunidade, qualquer coisa também eu estou à disposição. Obrigado. Tá certo. Bom, hoje nós encerramos agora o 4º dia das oitivas. Quero agradecer a todos os vereadores que estiveram presentes, agradecer aos membros, agradecer às pessoas que nos acompanharam, dizer que esta casa está sempre à disposição da população e, em nome de Deus, em nome do povo obidense, declaro como encerrada essa sessão. Oi. Boa tarde a todos. Só informando que o último que seria ouvido seria o prefeito às 18 horas, mas eu vou fazer a leitura aqui de uma decisão do juiz, né, referente à entrada de uma solicitação através da Prefeitura Municipal de Óbidos, e eu vou fazer a leitura aqui dispositivo. Ante o exposto, presentes os requisitos legais e considerando os precedentes judiciais do Supremo Tribunal Federal e dos Tribunais de Justiça, patos sobre o tema, defiro a medida liminar inaudita altera pleiteada para o fim de 1. Determinar a imediata suspensão dos efeitos da intimação expedida pela primeira comissão da Câmara de Óbidos em desfavor do excelentíssimo senhor Prefeito Municipal Jaime Barbosa da Silva. 2. Determinar a primeira comissão parlamentar de inquérito ao seu presidente, vereador Robson Moreira de Souza, bem como ao comando da Polícia Militar, que se abstém imediatamente de praticar qualquer ato de condução coercitiva, prisão ou cerceamento da liberdade de locomoção do paciente, em razão do ato de intimação subjúdice, sob pena de responsabilidade civil, administrativa e criminal. 3. Declarar que o excelentíssimo senhor prefeito municipal não está obrigado a comparecer à oitiva agendada para 31/10 ou qualquer outra, podendo, caso seja de interesse da CPI ou da Câmara, ser convidado para prestar esclarecimentos voluntariamente conforme a prerrogativa constitucional do chefe do Poder Executivo. 4. Indefere o pedido de tramitação do presente em segredo de justiça por falta de amparo legal e fático. Cumpra-se com urgência, servindo a presente decisão como mandado. Notifique-se a autoridade coautora, remetendo-lhe cópia da petição inicial para que preste as devidas informações que julgar necessária no prazo legal de 10 dias. Após, remeta-se aos autos ao doutor representante do Ministério Público Estadual para parecer. Expedientes necessários. Serve a presente como mandado ofício. Cumpra-se em regime de plantão, dada a natureza da medida. Óbidos Pará, 30 de outubro de 2025. Clemilton Salomão de Oliveira, juiz de direito titular.
eu fui notificado ontem, então nós, na verdade, como todas as testemunhas ainda não foram ouvidas, o prefeito é a última pessoa que tem que ser ouvida, então não seria hoje, nós vamos ter a segunda sessão das oitivas, então todas as testemunhas que porventura apresentaram justificativa, será encaminhado ofício informando uma nova data para que elas possam estar prestando seus devidos esclarecimentos. Então, eu gostaria de finalizar a sessão, desejar a todos uma boa tarde, que Deus abençoe a todos.